Boa tarde, meninas! Iniciando mais uma live de aquecimento para a nossa semana Vivendo da Costura Infantil, que é uma semana onde eu vou te mostrar os primeiros passos de como você pode estar ganhando R$ 2.500 com a costura infantil. Boa tarde! Hoje é a nossa, acho que é 9, nós estamos na nona aula de aquecimento. Serão 10 aulas de aquecimento, né? Amanhã é a nossa última aula e segunda-feira começa a nossa semana, né? Segunda-feira vai ser a primeira aula e vai ser maravilhosa, estou muito ansiosa. Boa tarde, gente! Hoje nós vamos estar falando sobre costura e a importância de seus acabamentos. Boa tarde, Joselita. Boa tarde. Essa semana a gente falou sobre modelagem, corte, costura. Costura não, né? Costura vai ser hoje. Amanhã a gente vai falar sobre um pouquinho sobre venda, né? Vender as peças, vender o serviço de costura em si. Se você ainda não assistiu às nossas aulas, né, de aquecimento com modelagem, corte, assista, tá aqui no meu feed, todas as lives que a gente fez, né, essa semana e na semana passada também. Muito importante você assistir essas lives. E a gente falou um pouco sobre os medos, sobre as inseguranças com relação a isso, ao corte, à modelagem. E hoje nós vamos estar falando sobre a costura e os acabamentos, né? Porque temos a costura, que é costura reta, a montagem em si da peça, e tem a costura de acabamentos finais, né? Que é muito importante. E normalmente quando você está começando, você fica um pouco insegura com essa parte, né? Porque você acha que você não consegue fazer bom o suficiente, ou você às vezes não sabe nem por onde começar, né? Para onde você vai, ali na questão do acabamento, porque você está começando, você não sabe nenhuma técnica, né, que pode estar ajudando no melhor acabamento ali daquela peça. Então é importante essa questão da costura no acabamento, né? Você tem uma peça em que não fica costuras aparentes, né, aquelas costuras tortas, isso tudo faz parte do acabamento, né? Normalmente, quando nós vamos fazer, eu sempre pego um modelinho, né, para dar exemplo, mas é porque é melhor para vocês entenderem, né? Olha só, normalmente, quando vamos fazer um vestidinho aqui como esse, as pessoas, ou até mesmo você, né, faz dessa forma, ou já fez dessa forma, que é o quê? Emenda aqui o babado e depois rebate com uma costura aqui do lado de fora. Está dando para ver? Aqui desse lado. Não é que seja errado você fazer dessa forma, mas existem as peças que você pode fazer, rebater, né, essa costurinha. E quando você vai rebater essa costura, é muito importante que ela esteja bem retinha, né, de forma bem perfeitinha, porque é um acabamento que fica no lado de fora, né, e se ele estiver torto, ou se ele tiver em uma cor de linha diferente, porque acreditem, já vi muitas pessoas fazerem, rebater essa costurinha com cor diferente e torta ainda, né? Então prejudica muito no acabamento final da sua peça. Então é importante a gente ter atenção nessas partes desses acabamentos, principalmente quando a costura fica do lado de fora, né? Igual rebater. Não é em toda peça que eu faço, que eu rebato costura, ó, como vocês podem ver. Essa daqui não tem, ó, costura rebatida. Essa aqui atrás de mim também não tem costura rebatida. Essa aqui também não tem. Quase nenhuma das peças minhas tem essa costura rebatida pelo lado de fora. Por quê? Porque pra mim, existem peças e peças, né? Existem algumas que não são necessárias você rebater, né? Eu rebato mais quando é uma peça dia a dia,
né? Uma peça mais para usar ali dentro de casa, para criança ir ali na pracinha. Ou então, quando a peça ela é muito, como é que eu posso dizer? É grossa, né? Tem o tecido grosso. E aí você precisa rebater ali para assentar aquela costura. Agora, existem uns tecidos que você rebate, mas que com o ferro de passar a roupa, você consegue amassar essa costura. Então, não seria necessário rebater, né? Eu vejo muito, sabe o quê? Você faz a roupinha aqui, e aí embute tudo, beleza? Aí depois vem aqui e rebate uma costura. Eu acho desnecessário rebater essa costura aqui, ó. Por quê? Principalmente porque se for um tecido tipo tricoline, um tecido mais leve, né? Que não seja tão grosso. Porque com o ferro de passar você consegue assentar a costura e ela não vai ficar desvirando, né? Normalmente a gente rebate quando o tecido é grosso e fica o tempo inteiro saindo pra fora aqui, ó. Aí sim eu indicaria rebater essa costurinha. Tudo isso entra na parte de acabamentos finais, né? Que às vezes não é importante você deixar costuras aparentes. Quanto mais costuras embutidas, invisíveis você colocar, melhor, tá? Tá baixo o áudio. Deixa eu aumentar aqui. Ui. Aumentei. E agora? Aumenta o volume do seu celular também. Aqui está tranquilinho, né? Então, tá aí a importância do acabamento, tá? E tem várias outras coisas. Essa aqui que eu falei, isso só que passou aqui pela minha cabeça, né? Que eu sempre vejo e que eu acho que dá pra melhorar. São pontos que dá pra melhorar em acabamento, porque acabamento é importante. Então, existem algumas técnicas que você utiliza em escolha de modelo, que não é necessário você deixar essas costuras aparentes, tá? Porque faz com que sua peça fique uma peça mais... Como é que eu posso dizer? Parece que não foi feito uma peça que não parece ser uma peça de boutique e tudo. E eu sempre priorizo muito, muito mesmo, fazer uma peça em que ela aparenta ser uma peça de luxo, por mais que ela seja uma peça do dia a dia. Eu acredito que nós somos capazes de fazer usando as técnicas certas, os acabamentos certos, todos os conjuntos de técnicas aí que dá para utilizar nas peças, eu acredito que somos capazes de fazer peças que parecem ser peças de luxo mesmo, comprada ali no boutique, pagado caro. Por quê? Porque quando a mãe vê uma peça que parece de loja, de boutique, ela não tende a dar importância muito para valor, né? Ela paga o valor ali que você coloca para ela pagar, né? Porque na verdade, eu acredito que não exista, o preço é caro dessa peça. Existe você não saber vender a peça e você não saber oferecer seu produto. É basicamente isso, né? Mas isso a gente vai falar amanhã, né? Em vendas. Boa tarde, cheguei agora. Tecido do vestido. Esse aqui ele é um crepe chiffon. Crepezinho maravilhoso. Esse vestido é todo embutido? É sim. Ele é todo embutido. Tem somente uma costurinha aqui na parte de trás que eu fiz pra poder rebater, né? Que foi a aberturinha que eu deixei. Ou a gente faz na mão, na costura invisível, ou a gente passa ali, rebate um pouquinho da máquina, né? Ok? Então, existe várias formas, né? Da gente embutir essas partezinhas que ficam aparentes. Igual esse daqui eu fiz ele todo embutido, né? Todinho, ó. Todo embutido. Esse aqui é o lado avesso. E aí, deixei uma aberturinha só pra poder desvirar ele, né? E aí, nessa aberturinha que eu deixei pra desvirar ele, ou você pode passar com uma agulhazinha à mão e fazer um ponto invisível, ou você pode rebater. É só um pedacinho mesmo, olha. Tá? Aí não tem importância. Mas existem várias formas de fazer essa partezinha aqui, tá? E acabamentos, como eu tava falando pra vocês,
falei de rebater costura. Existem vários tipos de acabamentos que dá para você estar fazendo, que vai deixar a sua peça muito mais atraente e sem que a peça fique, sem que a costura fique aparente, né? No caso, ela vai ficar uma peça mais bonita aos olhos do cliente e bem feita, né? Ai, mas eu gosto muito de rebater a costura. Igual a gente tava falando de rebater, né? Porque é comum e é o mais fácil de ser feito, rebater. Só que você tem que ter cuidado com o modelo que você tá fazendo. Às vezes não é necessário você rebater e ainda rebater com uma costura torta. Vai estragar a sua peça. De verdade. Dá até pra usar o avesso, tá tão perfeito. Ele fica bem perfeitinho mesmo, avesso. Dá até, tem até essa opção, né, de fazer dois lados. Só que aí dos dois lados você teria que fazer um lado liso e um lado estampadinho, mas não dá pra colocar esse acessório, né? Mas dá sim pra usar dos dois lados, fica bem perfeitinho. Boa tarde. E já aproveitando, gente, olha só, eu comecei a live de hoje, eu nem falei. Para vocês se inscreverem, quem ainda tá aqui e não se inscreveu na nossa semana, Vivendo da Costura Infantil, se inscreva lá, é uma semana gratuita, cheia de conhecimento, nós vamos aprender a modelar, a cortar e a costurar um modelinho do zero. Então, até mesmo você que nunca costurou, mas tem vontade de entrar para esse ramo, ou para fazer para seus filhos, ou para ganhar uma renda extra, ou fazer dela a sua renda principal, participe que você vai conseguir fazer, vou estar ali ensinando do zero. A cor desse vestido é perfeita com esse laço vermelho. Fica lindo mesmo, dá um charme. Que inclusive nós vamos aprender um pouco sobre isso na nossa semana, né? Isso aqui é acessório, é um acessório que a gente acaba colocando pra dar um tchan no vestido, né? E o rosa, ele é uma paleta que super combina com o vermelho, né? Fica lindíssimo. Olha esse aqui atrás. Eu misturei o vermelho, o rosa e o verdinho. O verde, ele é um verde menta, bem fraquinho. Você nem chega a ser um verde menta. Aí o rosinho bebê com o vermelho. Então fica muito lindo tabela de rosa com o vermelho. E acaba que a escolha em si, gente, das cores, essa junção, entra muito também em acabamento, sabia? Só não entra em acabamentos com costura. Acabamentos de costura são só os detalhes ali finais em si da peça. Mas a questão de acabamento, de junção de cores entra. É bem legal essa questão. Pode explicar por que tricoline é melhor para a roupa infantil? Eu posso sim. Já que a gente está falando de acabamento de costura, dá super para falar sobre, né? Porque o tricoline, ele é um tecido de algodão. Às vezes tem algodão puro e às vezes tem misturado, né? Com algumas composições ali de poliéster. Mas, resumindo, os tricolines, os melhorzinhos, né? Eles têm uma maior concentração de algodão, por mais que tenha um pouquinho de poliéster. E os tecidos que são de algodão, eles são mais fáceis para a gente costurar. Até mesmo para quem está iniciando, principalmente, na verdade, né? Quem está começando na costura e ainda tem aquela dificuldade, né? Para você ter o controle tanto da máquina, você pensar em ter o controle da máquina, você tem que pensar em ter o controle ali do tecido que você está costurando. Então, quem está começando, pega um tecido como esse aqui, ó. Esse aqui é um tecido super molinho, né? Pra mim ele já não é difícil de costurar, mas é porque eu já tenho tempo aí costurando. Mas pra quem tá começando vai ter um pouco de dificuldade, porque ele pode deslizar e sair do lugar, né? Ele pode desfiar, ficar desfiando. Então isso tudo vai influenciar, vai atrapalhar a pessoa e pode até fazer a pessoa desistir achando que o problema tá nela, né? Que ela não consegue costurar, enfim, mas não é. Foi só um erro na escolha do tecido para você estar começando. Então eu sempre indico o tricoline, porque ele é de algodão e no ramo de algodão, ele é um dos mais baratos. Por mais que hoje o valor do tricoline seja um pouco elevado.
mas você ainda encontra um tricoline no preço bom, né? Por exemplo, aqui na minha cidade eu encontro de R$16. Às vezes eu ainda pego uns de promoção de R$12,90, então tá barato. E tem o cambraia, né? Tem o cambraia, que também é de algodão e é um tecido maravilhoso para ser costurado. E ele também é barato, né? Aqui na minha cidade é de R$7,90 o metro do cambraia, né? Então eu indico o tricoline e ele é bom para costurar por conta disso. Porque você tem muita facilidade de mexer com ele não fica desfiando, ele não desliza, né? Você colocou ele no lugar para costurar, ele não vai sair, a não ser que você tire, né? Então é por isso que eu indico ele e ele é bom para o infantil também, por conta que ele é de algodão, né? Normalmente os tecidos de algodão não, são antialérgicos, né? Tem tudo isso. Então, por isso que ele é bom pro infantil, tá? Vamos fazer roupas infantis, o acabamento é fundamental. Sim, o acabamento ele é o fechamento da peça, né? Na hora que a cliente bate o olho, a primeira coisa que ela vê é o quê? É o todo da peça. E se os acabamentos que estão aparentes estão mal feitos, com certeza ela já vai ficar, não quero nem ver o resto. É basicamente isso. Eu faria isso, você faria isso. É do ser humano, né? A gente tende a fazer isso quando olhamos. Eu ainda não recebi a lista de material. A lista de material, meninos, assim que vocês fazem a inscrição, fica um link disponível para vocês, né? Mas depois eu vou estar conferindo ali se vai ser enviado. Mas eu acho que vai sim, viu, meninas? Se eu não me engano, vai ser... Acho que amanhã. Acho que amanhã pela manhã, né? Vai ser liberado mais uma vez, né? A lista de material vai ser enviada no e-mail de vocês, vai ser enviado nos grupos de WhatsApp. Vai ser o quê? 1 metro de tricoline ou cambraia. É o tecido que eu indico. 1 metro de tricoline ou cambraia. E a gente vai fazer esse modelinho aqui, ó, que é uma salopete básicazinha. Essa salopete aqui eu fiz ela no cambraia, pra vocês terem uma ideia. Super fresquinha, dá pra usar com vestido, dá pra usar com blusinha por baixo, né? Se na sua cidade for frio, por exemplo, isso aqui, ó, é a salopetezinha que a gente vai aprender. Eu só mudei o acessório da frente. Dá pra usar com blusinha assim, ó, tá vendo? Dá pra fazer em outro tecido? Até dá, mas eu indico comprar o tricoline ou o cambraia, né? Pra você começar ali e fazer ali a sua peça, tá bom? E nós vamos aprender lá também por que 1 metro de tecido, tá? Porque eu vou ensinar vocês os primeiros passos de como você pode estar ganhando dinheiro com a costura infantil, tá? Então, eu vou ensinar quantos modelinhos você consegue fazer desse ali com 1 metro de tecido. Então, por isso que eu falei 1 metro de tecido para vocês comprarem. É basicamente isso que vocês vão precisar, né? Você vai comprar a linha, se você tiver algum retalhozinho na cor da estampa do seu tecido, ó, se você tiver lá, né? Pra fazer essa composição aqui, você pode até deixar aí, é só um retalhozinho. Se não tiver, pode estar fazendo do mesmo tecido também, tá? Mas isso aí é um acessóriozinho que vocês vão poder estar colocando depois. Quero aprender... Tô lendo comentários de vocês, gente. Boa tarde! Nossa, na minha cidade está R$26 mais barato. Nossa, tá bem caro, né? Aqui tá 37, meu pai amado. Cambraia, aqui onde eu moro, R$16,90. Meninas, estou vendo algumas outras perguntas aqui, só que a live de hoje é relacionada a acabamentos de costura, tá? Então acaba que eu não leio as outras perguntas que não estão relacionadas, porque senão a gente acaba saindo do foco. Amanhã a gente vai falar sobre venda, o valor não, né? Venda em si, né? As formas de vender, muitas vezes a gente não vende por conta de não saber essas coisas.
Nessa semana, gente, que é na semana que vem, a gente vai aprender somente aquele modelinho ali, tá? Que eu mostrei, que é uma salopete. Não dá, o tempo é pouco para aprender muitas coisas. Então, eu vou passar o máximo que eu conseguir para vocês através de um modelo. Tá bom? Então, espero que vocês estejam animados para participar. Você vai falar sobre o seu curso, os valores e tudo mais? Vou sim, só que eu acho que vai ser no último dia, depois da nossa semana, né? Que a gente vai fazer a semana, vai fazer o modelinho, vai aprender muita coisa. E aí eu acho que no último dia eu acabo falando sim sobre, tá? Você vai ensinar como fazer o vestido embutido. Sim, a gente vai fazer ela embutida, porque o corpinho dela é embutido. Tá? A gente vai fazer tudo bonitinho. Enfim, venham participar que vocês vão ver. Vai estar maravilhoso, vocês vão aprender várias técnicas. Não dá pra passar tudo, mas eu vou passar um pouco. Eu prefiro fazer embutido, o acabamento fica perfeito. Eu também, eu amo porque fica tudo muito perfeitinho, né? Não fica muita costura aparente. Como eu falei, eu faço mais, rebater costura mais para peças do dia a dia, peças mais simples, sabe? Aí eu vou lá e faço com essa parte rebatida, mas é muito raro. Só vai ser esse salopete aqui na semana, viu, gente? A gente vai aprender. Ela vai ser dividida em várias aulas, não dá para passar tudo em uma aula só, então por isso que a gente vai dividir ela em várias aulas, pra gente estar estudando detalhadamente, né? Então a gente vai aprender a fazer o molde dela, tudo certinho. Vou mostrar para vocês como vocês vão tirar a medida, caso você tenha criança em casa e tudo bonitinho. E aí, caso vocês forem, né, fazer de alguma idade maior, vocês também vão poder ver aí qual a quantidade de tecido vocês vão estar comprando, tá bom? Mas eu acredito que 1 metro vai dar para qualquer idade, tá? Até 10 anos no caso, né? Só que eu vou ensinar vocês a fazerem até 3 peças com 1 metro de tecido, tá? Só que aí vai ser até a idade ali de 1 ano. Então, você vai poder fazer de meses até 1 ano para você poder vender. Então, porque quanto mais peças vocês fazem, mais lucro você vai ter. Então, é exatamente isso que a gente vai estar focando, tá? O áudio está muito baixo. Aumenta aí no seu celular que o meu está funcionando normal. Qual tamanho você irá fazer de vestido? Normalmente eu sempre faço de 1 ano, né? Mas aí vocês vão poder fazer no tamanho que vocês quiserem, porque vocês vão aprender, né? E aí eu vou mostrar a questão do acabamento, tudo bonitinho, da costura, pra vocês. Como que vocês vão fazer, né, nesse modelinho. Neste modelinho aqui, vou até colocar ele aqui, porque senão acaba confundindo, porque eu fico usando esse, né? Mas a gente vai aprender esse aqui. Gente, esse modelo é muito lindo. Ele é muito fofinho. Com a blusinha por baixo fica mais fofinho ainda. Não sei se eu tenho alguma aqui que dá pra usar. Deixa eu ver se essa daqui dá. Vamos ver, eu e minhas invenções, né? Mas eu gosto de fazer esses testes de composição. Que eu acho que fica muito legal. Gente, quando eu descobri que o acabamento perfeito atraía a clientela, acabou-se. Me foquei mesmo em aprender, sabe? Busquei conhecimento para isso, porque acabou que eu ia ficar fazendo os negócios mal feitos, não ia vender nada, ia ficar vendendo gato pingado, sempre naquela. Então eu foquei mesmo em aprender. Depois que eu descobri isso, engraçado que quando a gente tá começando, quando a gente descobre as coisas assim, é como se desse uma luz, sabe? Porque pra mim foi assim, foi igual quando eu falei, né, quando eu descobri sobre modelagem, o que que era modelagem, né, que eu nem sabia o que que era. É como se fosse uma luz, assim, falei, nossa, como que eu não sabia disso? Aí, sobre acabamentos, fazer peças embutidas, essas coisas, foi a mesma coisa.
Engraçado que quando a gente tá começando algo, toda vez é como se fosse uma luz, né? Clareou, assim, ó. Nossa, como que eu não sabia disso? É engraçado. Todas as vezes que eu descobri algo foi basicamente dessa forma. Falo, nossa, tô tanto tempo nisso aqui, como que eu não sabia disso? Mas é bom, né? É a vida, a gente vai descobrindo, ainda mais quando é algo novo. E pensa numa pessoa que descobriu as coisas a trancos e barrancos, fui eu. Deixa eu ver se ficou bom. Olha, fica bom, ó. Aqui eu coloquei com uma blusinha de manguinha curta, mas você pode colocar uma blusinha de manga longa, né? Olha, ficou bem fofinho. Tá vendo? Ficou bem fofinho. Eu amo fazer essas composições assim, gente, de blusinha com vestidinho. Eu acho que fica muito fofo. Eu sempre coloco, né, uma blusa dentro de um vestido. Pra gente poder ver, né, a composição. Eu gosto. Eu acho que fica tão fofinho a criança ficar assim, bem vestidinha, sabe? Tem muito que aprender. Obrigada pelas dicas, são valiosas. Pois é, aí, Maria, como eu tava falando, né? Eu foquei em aprender, né? Acabamentos, como que ficava melhor e tudo. Mas eu aprendi aos troncos e barrancos. Por quê? Porque eu aprendi muito cedo, né? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a costurar. Aí foi indo, né? Foi devagar, confesso. Porque eu não tinha muita ajuda, não tinha muito auxílio, né? Na parte. Então foi devagar, foi aprender. Por isso que eu falo, né? Que tudo era como se fosse tipo assim: uau, eu não sabia disso. Nossa, que bom saber disso. Mas demorou um pouquinho, porque eu comecei a costurar cedo. Mas eu não tinha o auxílio, não tinha ninguém pra ver, não tinha ninguém pra me inspirar, né? Sabe, porque querendo ou não, quando a gente tá aqui, hoje a gente tem um acesso à internet, a gente tem mais essa facilidade, sabe? Olha só, por exemplo, eu passei muito tempo, né? Tem mais de 11 anos, no caso que eu costuro. Aí eu tô aqui, olha, na internet agora, falando da experiência que eu passei, de como que eu aprendi. E aí vocês estão aqui, né? Olha só, tem 40 pessoas vendo. Ou seja, hoje está muito mais fácil, né? Então você que está começando, você vai poder aprender e ter resultados muito mais rápidos do que eu tive, por exemplo, porque eu não tinha isso aqui. Na minha época nem tinha live, né? Porque se tivesse, eu acho que meu resultado seria muito mais rápido, né? Então hoje em dia tem lives, tem vídeos, tem cursos, nossa, tem tanta coisas que dá para você adiantar o seu aprendizado, adiantar os seus resultados, né? Então, aprender sozinho é muito mais difícil e demorado. Não é impossível, você consegue, mas é muito mais demorado. Então, se você busca resultados rápidos, é sempre melhor ter alguém para te ajudar, né? Querendo ou não. Boa tarde! Eu estou começando com 52 anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, né, Maria? Meninas, então é isso. Amanhã a gente vai falar sobre vendas. Gente, tem muita gente que tem dúvida como vender ou não sabe. Achei que não sabe vender, né? Então vem participar que vai ser muito bom. Pode te ajudar muito. Hoje eu vim trazer para vocês só mais nessa questão de acabamentos, o cuidado que tem que ter na hora de você fazer seu acabamento, para as costuras não ficarem tão aparentes e as que ficarem aparentes não ficarem tortas, ter essa cautela de escolher a linha na mesma cor. Toda essa questão envolve, e aí eu já aproveitei ali o gancho da colega que perguntou sobre por que utilizamos o tricoline, né?
Ele é ótimo para você fazer acabamento, é um tecido que não te dá trabalho. Então, se preparem para a live de amanhã que nós vamos estar falando sobre o produto da nossa peça, né? Que é a nossa peça. E também de serviços, que é o quê? É a nossa costura em si. Porque tem gente que não trabalha com pronta entrega, né? Com roupinhas prontas. Ela trabalha com encomendas. Então, você está vendendo o seu serviço. Então, você precisa saber vender ele. E precisa saber vender também o vestidinho que você tem ali a pronta entrega. E a gente vai estar falando sobre isso. Então, vem participar. Por que eu estou falando sobre isso na nossa semana de aquecimento? Porque na nossa semana que vem, que vai ser a nossa semana Vivendo da Costura Infantil, nós vamos estar aprofundando mais ainda sobre isso, né? Então agora é só um aquecimento para vocês entenderem basicamente o que é isso, o que é a modelagem, o que é o corte, o que é a costura, né? E por que tem a venda em si, por que eu tenho que aprender sobre isso. Porque não basta só você fazer a peça, a não ser que você vai fazer para sua filha, que vai ficar aí, né? Mas se você for fazer para vender, você precisa saber vender, né? Então, vem participar da nossa live de amanhã, que vai ser muito top. Eu espero vocês, tá? Nossa live de amanhã, meninas, vai ser... Acredito que vai ser na parte da tarde também. Tá? Mas eu aviso vocês aqui nos meus stories. Qualquer coisa, vocês vêm aqui e dá uma olhadinha que eu liberei a hora que vai ser. Tá bom? Você já fez alguma peça em flanela? Nunca fiz não, mas eu já vi algumas pessoas que fizeram e ficaram bem legal. Tá? Então, acho que dá pra fazer. Gente, beijo pra vocês e até amanhã.